Derrotado na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos voltou à cena política, cobrando mais união da esquerda e foco na reeleição de Lula durante um evento com críticas à vitória de Donald Trump. Álvaro Nocera. O primeiro ato público de Guilherme Boulos após a derrota na disputa pela Prefeitura de São Paulo foi marcado pelos discursos pedindo a união da esquerda e por ataques ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A deputada federal Érica Hilton chamou de nefasta a volta de Trump ao poder e fez um apelo por mais politização. Nós precisamos disputar e é isso que nós estamos fazendo. Eu sei que às vezes em nós bate um sentimento de desânimo. Nós vimos agora, fatalmente, os Estados Unidos reelegendo Donald Trump com uma agenda nefasta. O deputado Rui Falcão, ex-presidente do PT, disse que não é a hora de achar culpados pela derrota de Boulos. Cobrou uma reconexão com a classe trabalhadora e defendeu o combate ao capitalismo, que levou, segundo ele, à vitória do republicano. O sistema que nós temos que combater é o sistema capitalista. É aquele que devasta a natureza, é aquele que produz uma concentração de renda brutal, que ajuda a explicar por que Trump ganha a eleição nos Estados Unidos depois de ser condenado e mesmo assim ganhar a eleição. Guilherme Boulos afirmou que a direita usou a eleição na capital paulista como trampolim para 2026, mas reconheceu que a esquerda errou e precisa ter foco na reeleição do presidente Lula. Quem pode livrar o Brasil desse caminho de barbárie e fundamentalismo é o nosso presidente Lula e nós temos que estar de fileiras cerradas para poder construir a sua campanha de derrota da extrema-direita em 2026. A mobilização da esquerda é uma reação ao movimento de grupos conservadores, principalmente no Congresso, que enxergam a possibilidade de reabilitar Bolsonaro, hoje inelegível, para 2026. Nesse cenário, o nome do ex-presidente Michel Temer, do MDB, foi citado como possível vice de Jair Bolsonaro, o que já foi negado pelo próprio Temer, afirmando estar fora da vida pública. Em entrevista à Jovem Pan News, o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi, disse que qualquer discussão sobre a próxima eleição presidencial só vai acontecer a partir do meio de 2025. Nós temos diferenças regionais que são bastante acentuadas, não só no MDB, acho que todos os partidos. E nós vamos respeitar todas as lideranças. Essa decisão não é uma decisão do Baleia como presidente nacional. Questionado sobre a possibilidade de Ricardo Nunes disputar o governo de São Paulo se Tarcísio de Freitas decidir concorrer ao Planalto, Baleia Rossi afirmou que acredita na permanência do prefeito no cargo. Eu acho que até é um reconhecimento da liderança que o Ricardo tem hoje. Porque é um cara que foi 2 vezes vereador, foi vice-prefeito do Bruno Covas, prefeito, um cara que conseguiu sanear as contas da prefeitura com muita responsabilidade. Ele está colocando o orçamento na periferia, está realmente fazendo transformações muito grandes. Eu acho que essa referência é muito mais uma mostra de que o Ricardo Nunes saiu muito grande dessa eleição do que propriamente um anúncio de uma possível candidatura ao governo de São Paulo. O presidente do MDB também negou ser uma situação incomum o partido fazer alianças tanto com a direita, com Tarcísio de Freitas, mesmo tendo ministérios no governo Lula. Vilela, é quase unanimidade entre analistas políticos de que vai ser preciso mais do que foco e união para a esquerda ganhar terreno nas próximas eleições. E não só aqui no Brasil, né? A gente está vendo isso acontecer também com os democratas lá nos Estados Unidos. É preciso se reinventar, segundo esses analistas. As necessidades se ampliaram, mudaram da população. Os anseios, sobretudo da população mais jovem, também mudaram. Enfim, a realidade da população mudou, se adaptou a muitas mudanças, né? Então, vai ser cobrado da esquerda para conseguir avançar mais do que você se unir. E não é mudar discurso, é se adaptar, é trazê-los para essa nova realidade. Você acha que a esquerda tem essa consciência? Você acha que isso é possível de acontecer?
Olha, Lívia, não é o que está ficando evidenciado nessas falas recentes, como essa, por exemplo, ouvidas no evento de ontem, capitaneado pelo ex-candidato Guilherme Boulos. A gente percebe que nas eleições municipais aqui no Brasil, nas eleições americanas e em uma série de outros processos eleitorais ao redor do mundo, está ficando evidenciado uma maior conexão entre as propostas, entre as pautas, entre o discurso mais à direita em relação àquilo que o eleitorado de uma forma geral quer ouvir. Talvez o discurso mais à esquerda tenha ficado muito restrito a pautas identitárias ou então a determinadas conquistas históricas, que muitas vezes, embora tenham sido importantes em determinado momento, mas muitas vezes elas não guardam nenhuma conexão com a realidade atual. Então, se o segmento mais à esquerda quiser efetivamente ter a possibilidade de uma vitória no processo eleitoral, ter a possibilidade de retomar esse tipo de conexão com o eleitorado, vai ter que se reinventar. Vai ter que ter a clareza de que, com as mudanças do mundo, os desafios são outros e que existe a necessidade de se reciclar propostas, de se ter uma leitura mais atualizada daquelas propostas que historicamente são defendidas. Se não fizer essa avaliação, se não fizer essa análise, corre o risco de tomar uma derrota ainda mais dura nas eleições de 2026.